Oi, gente. É uma alegria encontrar todo mundo hoje no República Agro, mais uma vez. Só que desta vez é uma coisa extraordinária. Eu estou muito honrado, muito feliz de conversar com a doutora Mariângela Hungria. E acho que vocês todos vão adorar a conversa dessa mulher maravilhosa, figura humana maravilhosa, uma cientista extraordinária que acaba de ganhar o maior prêmio da agricultura mundial, que é o World Food Prize, tá? Recebido pela Fundação Norman Borlaug, nos Estados Unidos. Ela vai receber no dia 23 de outubro próximo, lá em Iowa, que é a sede do Instituto da Fundação Norman Borlaug. A doutora Mariângela Hungria, eu não costumo fazer isso não, mas no caso dela, vou abrir uma exceção, eu preciso falar dessa menina extraordinária. A doutora Mariângela é formada em engenharia agronômica pela Exalc, minha escola, em Piracicaba. Tem mestrado em solos e nutrição de plantas também na Exalc. É doutora em ciência do solo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em 3 universidades, em Cornell, nos Estados Unidos, em Davis, da Califórnia, e na Universidade de Sevilha, na Espanha. É pesquisadora da Embrapa desde 1982. Começou na Embrapa Agrobiologia e de 91 está na Embrapa Soja, lá em Londrina, que é a sede da soja tropical brasileira. A doutora Mariângela é cientista e comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Brasileira de Ciência Agronômica e da Academia Mundial de Ciências. É professora e orientadora de pós-graduação em microbiologia e em biotecnologia da Universidade Federal Estadual de Londrina, Paraná. Ela também atua na Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e na Sociedade Brasileira de Microbiologia. Portanto, uma vida profissional lastreada em ciência e tecnologia profundamente. Ela faz parte do comitê coordenador do projeto Soja, projeto N2 África, financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, para o projeto de investigação biológica do nitrogênio na África. É membro do conselho do Comitê de Nutrição responsável do International Fertilizer Association e parceiro em projetos com praticamente todos os países da América do Sul e Caribe. Tudo. Além de países da Europa, Austrália, Estados Unidos e Canadá. A doutora Mariângela é cidadã do mundo e uma cientista do mundo inteirinho. Em 2020, ela foi classificada entre os 100 mil cientistas mais influentes do mundo. E, de acordo com o estudo da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, em 22, ela ocupou a primeira posição brasileira, confirmada em 25, em fitotecnia e agronomia, publicado pelo ResearchCon, um site que oferece dados sobre contribuições científicas em nível mundial. Ela é premiadíssima, já recebeu várias premiações pela sustentabilidade em agricultura, como Federico Menezes Veiga, o Lenovo da Academia Mundial de Ciências, da Feira Planetária Pecuária, da Fundação Mug. Em 25, ela recebeu o Prêmio Mulheres de Ciência, provido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em parceria com o Ministério das Mulheres, o British Council e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. E agora, reitero, vai receber o World Food Prize, que é um prêmio Nobel da agricultura mundial. Pouquíssima gente no mundo tem o currículo da doutora Mariângela. Porque, para mim, reitero, é uma honra, um prazer, uma alegria falar com essa mulher extraordinária. Mariângela, como vai, minha querida? Tudo bem com você? Nossa, tudo bem, obrigada pelo convite. Nossa, tô até aqui meio assim, tremendo nas bases, né? Porque falar com um ídolo não é fácil, né? Ah, até parece. Só se estiver falando com o espelho. O ídolo é você que é no espelho. Mariângela, eu queria começar essa conversa com você falando um pouquinho da sua vida. Uma coisa que. Como é que uma pessoa chega na sua posição? Como é que você começou? Como é que você foi fazer agronomia? Como é que você entrou nesse tema de ciência do solo? Então, olha, na verdade, eu vim de uma família de educadores. Meus avós e minha mãe, que me criaram, eram educadores públicos, né, eram professores de escola estadual pública. Meu avô era inspetor de escola federal de contabilidade. Então a gente não Aonde, tinha Mariângela? nada em Itapetininga, Em interior São de São Paulo. Paulo. Eu nasci Tá. na capital, mas só fui lá nascer, né, já voltei para a cidade do interior.
Então a gente não tinha ligação com o agro, mas eu tive a sorte, minha avó era uma avó mágica, ela era professora de ciências e eu, sabe, tinha aquela super curiosidade de tudo, e ela então foi a minha grande mentora, porque ela viu isso em mim e ela me incentivava. Ela lia o livro de ciências comigo, fazia experiência no fundo do quintal. Daí um dia, quando eu tinha 8 anos, ela me deu um livro que era da vida dos microbiologistas. Nossa, eu vi aquilo lá, li e falei no dia seguinte: vó, quero ser microbiologista. E minha avó tinha, acho que, uma percepção tão grande que ela daí viu que eu fiquei assim, sabe, que eu falei um pouco com medo. Ela pegou, pá, me deu a biografia da Madame Curie. E daí eu falei assim: nossa, mãe, vó, então cientista pode ser cientista mulher? Falou, é. Então estava lá escrito nas estrelas, lá aos 8 anos, que eu queria ser isso. E por outro lado, Roberto, eu era assim, eu ficava muito triste quando eu via uma pessoa passando fome. E minha avó até também dava comida para as pessoas que vinham pedir em casa, e eu também falei para ela: "Vó, eu queria trabalhar com alguma coisa que ajudasse a ter menos fome no mundo". Então, por isso que eu fui fazer agronomia. E sabe uma coisa engraçada, Roberto, assim, porque quando, eu depois eu voltei para São Paulo, estudei 7 anos no Colégio Rio Branco, um colégio de elite, eu estudei com bolsa de estudos, eu sou super grata a esse colégio, e eu era assim a primeira aluna da classe, do colégio, e quando chegou a hora do vestibular, eu falei, eu quero fazer agronomia. Agronomia não era uma profissão de elite, não era uma profissão bem vista. Eles chegaram a chamar minha mãe no colégio para saber o que, que tinha de errado, que eu tinha que ir para medicina, que eu não podia ir para agronomia. E isso é uma coisa que eu gosto muito de ver hoje, que a nossa profissão de agrônomos, ela não passou a ser considerada uma subprofissão, né? Ela é uma profissão valorizada. Em que ano você entrou em Piracicaba, Mariângela? Eu entrei em 1976, e aí também tem aquilo com o que é uma vocação. O que, que aconteceu? Em 1970, o Norman Borlaug tinha ganho o prêmio Nobel da Paz, né? Por causa da grande revolução verde que ele fez. A população crescia exponencialmente, a produção de alimentos estava cada vez mais escassa, não crescia exponencialmente, e começou assim, tipo o bug do milênio que a gente vivenciou aí no 2000, eu acho que foi lá, né, as pessoas falando, a humanidade vai acabar porque não tem alimentos. E ele também, engenheiro agrônomo, né, através de melhoramento e adubação química pesada, mostrou, né, teve essa quebra de paradigma, mostrou que a produção podia aumentar muito e ganhou o prêmio Nobel da Paz por causa disso, porque não tinha um prêmio Nobel de alimentação e agricultura, por isso que ele criou esse prêmio, porque ele achava que essa era a categoria mais importante e queria que tivesse toda a pompa e todo o valor de um Nobel. Mas eu entrei na faculdade no auge, então, da adubação química, só se falava nisso, só tinha aula disso, não havia espaço para os biológicos. Mas eu já fui para a faculdade com a certeza de que eu deveria encontrar um caminho para os biológicos na agricultura. Que bacana, que bacana. Então você se formou no começo dos anos 80 e você foi direto para Embrapa, Mariângela? Não, eu tinha aquilo de querer ser cientista, né? Então, mas eu também daí já tinha 2 filhas, tinha responsabilidade financeira, e no último semestre da faculdade eu finalmente encontrei uma professora, né, que trabalhava com esses biológicos. Ela nem era da Exalc na época, ela era da Agência Internacional de Energia Atômica, ali, o SENA, né, que hoje faz parte da Exalc, mas não era. Eu soube que ela trabalhava com fixação biológica do nitrogênio e fui lá conversar com ela. Ela me aceitou e falou: vamos então fazer o mestrado. Fiz um projeto e fiquei rezando, né, porque era assim, se saísse a bolsa para eu poder fazer o mestrado, eu faria. Se não saísse, eu ia ter que trabalhar. Mas a bolsa saiu e eu pude, então, fazer o meu mestrado com fixação biológica do nitrogênio lá em Piracicaba. Mas aí tinha essa mulher que era a mais poderosa do Brasil.
a tal da doutora Joana Dobereiner, que mandava no Brasil e que era conhecida também no exterior. Daí eu falei, bem, vou ter que ir lá com essa mulher, né? Daí ela me convidou para fazer o doutorado, então eu fui fazer o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E 8 meses depois que eu estava fazendo o doutorado, ela me chamou e falou: Maria, eu estou com uma vaga aqui, uma pessoa foi embora, eu quero contratar você. Eu levei um susto e falei: mas doutora Joana, tem aí uma fila enorme de gente aí esperando. Ela falou: não, eu quero você e é só você. E aí, sabe, a doutora Joana foi uma cientista excepcional, ela foi nomeada 2 vezes para o Prêmio Nobel de Química, não ganhou, mas foi uma grande injustiça isso. Ela foi minha mentora científica, ela era uma mulher brilhante, ela me ensinou até como ler até trabalhos científicos e principalmente ela me ensinou, porque eu via no exemplo dela que se eu fosse seguir a carreira de pesquisa, eu teria que lutar muito por recursos. Ela punha uma pastinha debaixo do braço, ia para Brasília, ia para o Rio, ia sempre atrás de recursos. Mas, além disso, eu vejo como essa mulher era à frente do seu tempo, assim como mulher, sabe, como feminista, porque ali tinha um monte de gente que não tinha nenhum tipo de limitação para contratar. E eu, assim, se você olhasse, eu era muito improvável, né? Eu tinha 2 filhas, uma com necessidade especial, não tinha nenhum parente morando perto para me ajudar, mas ela não viu essas limitações em mim, ela viu, acho que o amor que eu tinha e a dedicação que eu tinha pela ciência. Vontade, né? A Então, vontade, eu né? sou muito grata por ela ter me dado os guias científicos e por ter me visto sem as limitações que outros olhos certamente poderiam ver. Mariângela, em que ano você começou a trabalhar com a doutora Joana Borainer? Então, eu cheguei lá em fevereiro, né, de 1982 para me inscrever e começar a fazer o doutorado, e fui contratada por ela em 1º de dezembro de 1982. Veja aí, né, primeiro e único emprego na vida. Hoje eu estaria bem fora, né, da curva, porque as pessoas iam falar que eu era muito acomodada, mas não é acomodada, era amor mesmo pela Embrapa. Era centrada mesmo da Embrapa. Tá bom. Mariângela, vamos fazer um pequeno intervalo agora. Falamos mais da tua carreira até agora, mas no próximo bloco, quero falar um pouco de economia rural e as conquistas que você trouxe no Brasil nesse segmento: tecnologia e dinheiro. Tá bom? Gente, só um Tá minuto, a bom. gente vai e volta num instantinho. Segura as pontas aí. Oi, gente. Estou aqui gravando com essa figura extraordinária, essa brasileira extraordinária, patriota, cientista que ganhou o prêmio mais importante da agricultura mundial, que é o prêmio dado pelo World Food Prize, da Fundação Norman Borlaug, lá nos Estados Unidos. Ela vai receber agora em 23 de outubro. Primeira parte do programa, conversamos sobre a vida, como foi a carreira dela profissionalmente. Ela contou parte da história, mas agora, Mariângela, eu queria continuar na segunda parte, ouvindo você sobre o seu trabalho. Então você começou lá com a doutora Joana Dobereiner e entrou na questão de fixação de nitrogênio no solo. E avançou extraordinariamente. Qual foi a principal conquista que você chegou? Em que ponto você chegou e o que significa para a agricultura em termos técnicos, em termos econômicos, Maria Ângela? Olha, então, às vezes das dificuldades que você tem as oportunidades. Eu fiquei, na agrobiologia 10 anos, os últimos 3 eu fui para fora fazer os pós-doutorados, e daí foi uma época que eu tive que tomar uma decisão de vida. Eu adorava a doutora Joana, tinha um laboratório lá, mas eu estava com problema de saúde e ensino das minhas filhas, então eu me transferi, pedi a transferência para Londrina, para o centro de soja. Foi triste
o quê? Não tinha laboratório, não tinha nada, me senti meio desesperada, mas por outro lado, foi a oportunidade que eu tive de começar o meu laboratório, o meu grupo de pesquisa e realmente aplicar aquilo que eu achava. E o que que eu achava? O que existia era muito assim, pesquisa básica e pensavam em biológicos como assim, para uma pequena agricultura, para uma agricultura familiar, para uma agricultura orgânica. E eu aqui cheguei e falei assim: não, eu quero mudar tudo. Eu quero ter biológicos para o maior que tiver, maior rendimento que tiver, porque se eu conseguir atingir o super grande, eu vou atingir o médio, atingir o pequeno. E eu acho que isso foi o grande diferencial, que até deve ter contribuído, né, para me escolher para esse prêmio que eu jamais imaginaria ganhar. Eu comecei a trabalhar, porque na natureza não existe nada que você vai ter naturalmente que vá conseguir dar o nitrogênio para uma soja que está produzindo 6.000 quilos por hectare. Então, a gente tem que selecionar o que há de melhor na natureza e começar a fazer um melhoramento dessa bactéria para chegar lá. Então, foi aí que eu acho que foi a grande oportunidade que eu tive de começar a trabalhar para altos rendimentos. Primeiro foi a verificar que todo ano inoculando a soja a gente tinha aumento de rendimento. Quando eu cheguei aqui era 0% de uso, hoje no Brasil inteiro está 85%. Depois que existem bactérias para outras culturas, foi o caso do milho, do trigo, depois a co-inoculação da soja com a fábrica de fertilizante biológico, que é o Rhizobium, e a fábrica de fito-hormônio, que é o Azospirillum, e o que que a gente tem, né? Você fala economia. Economia hoje, o meu carro-chefe é a soja, né? Porque eu estou na Embrapa Soja. Só não colocar fertilizante nitrogenado, tendo os rendimentos que a gente tem no Brasil, só na última safra foi uma economia de 25 bilhões de dólares que nós deixamos de gastar com fertilizante nitrogenado. Fora todos os ganhos ambientais, nós deixamos de liberar para o ambiente 260 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso aí só da soja, tá? Ainda a gente tem o milho, e agora eu quero terminar a minha carreira nesse grande desafio de ajudar na recuperação de pastagens degradadas com micro-organismos. Então, muitos ganhos econômicos e ambientais. É uma realidade nossa. Somos os líderes dos usos desses produtos e somos os líderes em colher benefícios econômicos, ambientais e sociais. Mariângela, um ano, essa economia em um ano só, então, Uma é safra, inimaginável. nem é Pois um é, ano, é uma safra. é inimaginável. Agora, em termos de produtividade, Mariângela, tem dados que mostram a melhoria tecnológica em produtividade de soja com o Sim, biológico? porque o que que acontece? Eu sabia, e isso era lá o que foi meu grande desafio. Eu sabia que os biológicos são excelentes para a saúde do solo, para o meio ambiente, o que é produzido, a qualidade da produção é muito melhor e não tem resíduos. Mas apesar de todas essas vantagens, eu sabia que eu não podia chegar para o agricultor e falar: olha, você vai ter todos esses benefícios, mas você vai produzir um pouco menos. O nosso agricultor quer sempre o topo de produção. Então a gente desenvolveu, não é só o micro-organismo, é como aplicar, que horas aplicar, a quantidade que vai aplicar, você vai aplicar pulverização, você vai no suco, você vai na semente, é todo um pacote tecnológico e que a gente todo ano tem que introduzir inovações, porque a cultura vai se inovando todo ano. Então, esse pacote que a gente entrega para o agricultor é o pacote que eu posso, com garantia, falar: olha, se você usar esse pacote biológico, você vai produzir igual ou até mais do que o pacote químico. Ou seja, tem uma economia financeira importante e tem uma vantagem biológica. Em relação à sustentabilidade, é muito melhor. Mariângela, e essa tecnologia tem sido usada em outros países tropicais também? Olha, tem, mas nós somos os líderes.
Agora, tem um ponto que eu acho que é o nosso principal desafio. Qual que é o principal desafio que a gente tem? Por exemplo, a Embrapa, nós não vendemos nada, nós temos que nos associar, a gente desenvolve as tecnologias e se associa com o setor privado, né, que então vai produzir comercialmente e vender. Então a gente faz isso e o que, que nós temos? Vários produtos no mercado, universidades são a mesma coisa. Mas a indústria, ela quer lucro, né? Lucro tá certo, ela paga imposto, dá emprego, mas a indústria, como são produtos que não são baratos, né? Não tem alto valor, ela sempre quer o grande, porque é muito mais fácil ela ir lá e vender um produto biológico para uma fazenda de 10.000 hectares do que visitar aí 100 agricultores que têm pouco. Então, hoje, essa nossa limitação no Brasil. A gente podia ser muito, muito mais do que a gente está. Porque o pequeno e o médio agricultor não consegue, não tem nem embalagem para ele. As embalagens é para muitos hectares. Então a gente ficou, né? Porque nós cientistas a gente quer ver a solução dos problemas. Então, este ano a gente lançou um grande desafio. Foi a primeira vez que a Embrapa fez uma parceria de desenvolvimento de produto com uma cooperativa. Nós fizemos com a Copapel, que eles me juraram que não vão vender, que vão ficar lá produzindo e vão atender o pequeno e médio agricultor. Então a gente está com essa esperança, porque se der certo essa parceria, eu tenho certeza que vai dar certo. Outras cooperativas, outras associações que atendem pequenos e médios agricultores Sim, vão se interessar por esse modelo de negócio. Nós estamos apostando muito, porque a gente quer. A vantagem do biológico é isso: ele funciona lá para o super pequenininho, e que nem você citou o projeto que eu trabalhei na África, eram agricultores de, no máximo, 1 hectare. Olha, agricultor na nossa. África, máximo 1 hectare. Até aqui a gente dá palestra, atende a SLC aí, que tem, sei lá quantos que tem hoje, 800.000 hectares, não sei. A mesma tecnologia, a mesma coisa, a gente fala para o pequenininho, para o grande, serve para o pequeno e para o grande, só que o pequenininho tem que ter o produto, que só o grande está tendo por questões comerciais. Ótimo, isso é muito bom. Essa parceria, a cooperativa financia os estudos seus, paga uma parte dos custos? Sim, Ah, porque ela ajuda no desenvolvimento, porque uma coisa é eu consigo chegar até um ponto no laboratório, né, a gente faz os ensaios de campo e tudo, mas de repente, isso que eu tenho no laboratório não vai funcionar lá num fermentador de 20.000 litros e tudo isso. Então a parceria, da cooperativa é no escalonamento, na produção, e daí no marketing e na venda, né. muito bom. Eu estou muito Mariângela, orgulhosa de ter um produto agora com cooperativa, sabe, era um sonho do primeiro ano da faculdade. não, é uma coisa fantástica. O que você faz é difícil até de explicar para uma pessoa leiga para entender essa coisa. Nós não temos. O Brasil, olha, gente, pra vocês saberem, o Brasil importa hoje 85% do fertilizante que consome. A Marilândia está fazendo uma coisa usando um microorganismo brasileiro, tropical, para fazer fertilidade do solo. É uma coisa extraordinária. É natural e é nacional. Isso é uma economia e tecnologia extraordinária. Mariângela, a Soberania conversa é uma delícia. nacional, né. Pois é, nacional. Uma brasileira, não há outra razão para receber um prêmio tão maravilhoso e tão merecido como esse. Mariana, a conversa é muito boa, mas o tempo, quando a conversa é boa, passa depressa. Então, eu queria fazer uma última pergunta para você. Você falou que você tem uma ambição e no futuro trabalha com pastagem. E cana-de-açúcar? Olha, cana-de-açúcar já é um sucesso, os agricultores estão usando muito. Agora, eu não trabalho diretamente com cana-de-açúcar, então eu não entendo muito o perfil, porque o interessante de cana-de-açúcar é que os produtos, em geral, não são registrados para cana-de-açúcar, mas eles estão adquirindo muito, tipo o produto do milho, o produto que tem registro da soja, eles usam e está dando muito certo. A cana responde muito bem a micro-organismos. E culturas permanentes, Mariana? Frutas, café, como é que vai esse tema?
Então, eu também não trabalho diretamente com isso, mas, por exemplo, essa Sim. bactéria que a gente trabalha, a Zospirirum brasiliense, teve um levantamento até de literatura que mostrou que, tipo, 90% das espécies que eles verificaram tiveram grande benefício pela inoculação com ela, tá, com aumento de raízes e daí aumento de absorção de água e nutrientes e a própria fixação biológica do nitrogênio. Então nós temos, olha, apesar da gente ser líder hoje no mundo no uso de biológicos, os biológicos ocupam 10, 15% só do mercado hoje. A gente tem tecnologia para chegar tranquilo 50, 60% hoje, tá? Coisas que já estão aqui na prateleira. Depois, o resto, a gente precisa de investimento em pesquisa para chegar, para ir adiante. Poxa, mas pular de 15 para 50 e 60, tendo tudo disponível, arregaçar as mangas e fazer, né? Tá bom. Mariângela, olha, em primeiro lugar, eu quero falar como brasileiro e como agricultor. E dizer a gratidão que eu tenho em relação a você, e falo no agricultor brasileiro todinho. A gratidão é imensa e é imorredora. Então, muito obrigado pelo que você faz por nós. Tem feito sempre, vai fazer mais tempo ainda na frente. Parabéns pelo seu trabalho, pelo resultado tão reconhecido hoje mundialmente, como vai fazer acontecer com essa premiação lá no World Food Prize. Então, eu não posso. Faltam palavras. As palavras que eu queria dizer para você não foram inventadas ainda, para demonstrar a gratidão, a alegria e a felicidade de tê-la recebendo esse prêmio tão merecido, tão justo e tão bacana. Mariângela, parabéns. Parabéns, muito obrigado. E seja mais feliz ainda e sempre. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço. E que seja um prêmio bem gostoso para receber lá nos Estados Unidos. Um abraço. Sim, um abraço. Olha, gente, esta senhora maravilhosa merece tantos prêmios quantos existirem no mundo inteiro em relação à microbiologia do solo e à fixação do nitrogênio no solo. É uma coisa milagrosa. É milagrosa. E ela fez. Até!